Escutem, eu lhes falo do Deus vivo que fez o céu e a terra. E hoje, diante deste Areópago, eu vos convido, acompanhe o programa O Evangelista, de segunda a sábado às 10 horas da manhã e aos domingos às 7. O santo anuncia Jesus no Areópago. Nosso propósito? Ganhar. É na TV Meteoro, com a direção e apresentação do pastor Roberto Alecrim. Pois o nosso propósito é ganhar, ganhar e ganhar muitas almas, muitas vidas para o reino de Deus. Só assim seremos participantes do Evangelho de Jesus Cristo. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, graça e paz. Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, o único, o todo-poderoso Deus. Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus para você, para a sua família. Graça e paz também da parte de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, o Salvador do mundo. Está começando aqui na TV Meteoro o programa O Evangelista, na direção e apresentação do seu amigo pastor Roberto Alecrim. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? E aonde você estiver, receba aí o abraço respeitoso, fraternal do seu amigo pastor Roberto Alecrim. Olha, programa O Evangelista, eu tenho que corrigir o apóstolo Paulo. Programa O Evangelista é todos os dias, tá bom? Já tem aí 3 semanas que nós mudamos o nosso horário, tá certo? A gente vai atualizar o apóstolo Paulo. Programa O Evangelista todos os dias, aqui na TV Meteoro, todos os dias, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Estamos aqui para a honra e a glória do Senhor nosso Deus, é o nosso esforço. O programa O Evangelista é um braço do Ministério Paixão pelas Almas. Através do Ministério, temos o programa O Evangelista aqui na TV Web, todos os dias, conforme eu já falei, 8 da manhã. Temos também o programa O Evangelista na nossa rádio web, que é a rádio RBB, às 4 da manhã, às 11, às 13 e às 22 horas. Além da rádio, nós temos 13 outras rádios webs que retransmitem o programa O Evangelista. E você sabe, atinge todo o Brasil e também as nações. Nós temos rádios que transmitem o nosso programa em São Paulo, no Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Pará, Ilha de Marajó, Santa Catarina, Uberlândia, em Minas Gerais, e também no Paraná, Rio Grande do Sul também. Então, nós temos aí um pool de rádios que retransmitem o programa O Evangelista. Nosso programa, o nosso ministério, nós temos aqui 3 objetivos. Número 1, o principal, evangelizar o Brasil e o mundo através da internet. Meu querido irmão, minha querida irmã, quantas pessoas podemos alcançar agora com o nosso propósito? Então, eu preciso da sua ajuda. Compartilhe o programa O Evangelista aqui na TV Meteoro. Compartilhe o Facebook da TV Meteoro para todo mundo. Compartilha geral, tá bom? Para que todos tomem conhecimento de todo o nosso conteúdo. Olha, já está com a gente aqui, sabe quem? A irmã Viviane de Oliveira, que está lá em Portugal, tá bom? Daqui a pouquinho ela já vai participar com a gente. Propósito número 2, fazer discípulos. No mês de abril, o pastor Lerte França vai estar com a gente aqui uma semana falando somente sobre como fazer discípulos. O nosso propósito número 3 aparece aí na abertura do nosso programa, é socorrer os necessitados. Aqui, através da sua oferta voluntária, vai aparecer a chave Pix aí do pastor Alecrim, eu consigo, com a sua oferta voluntária, ajudar, socorrer missionários, pastores, irmãos em vários estados do Brasil e também no exterior. Mas eu só consigo fazer isso se você nos ajudar com a sua oferta voluntária. Tá bom? Muito bem, olha, vamos a um breve intervalo comercial e a gente já retorna para o nosso momento de orar pelas nações, orar pelos enfermos. Mas, no nosso comercial, eu peço a sua atenção.
Porque, através dos nossos parceiros comerciais, eu posso atender você em qualquer estado do Brasil, tá bom? Vamos ao nosso intervalo comercial e a gente já retorna para a continuidade do nosso programa. Somos a Premium Clube, proteção veicular. Temos uma estrutura de ponta e um time com mais de 600 profissionais especializados, prontos para te atender e reconhecidos pela excelência no nosso atendimento. Disponibilizamos cobertura completa para carros, motos e caminhões, protegendo seu veículo contra furto, roubo, incêndio e colisão, com assistência 24 horas completa, rede credenciada em todo o território nacional e a única que oferece até 120 dias de carro reserva. Premium. Cuidamos de pessoas, protegemos conquistas. Vai construir ou reformar? No Rio de Janeiro. Escolha quem entrega resultado. Mais de 10 anos na construção civil. Contratos milionários executados com excelência. Obras executadas para a Marinha, UFF, AMAN e órgãos militares. Milhões em contratos concluídos com sucesso. Atendimento presencial e online. Orçamento personalizado. Transparência total. Rigor técnico. Energia solar com instalação segura. Mais do que obras. Entregamos segurança, tranquilidade e confiança. Solicite seu orçamento agora. Clique no WhatsApp e fale direto com nossa equipe. Tivemos então aí o nosso comercial. E se você fizer a proteção veicular do seu carro, moto ou caminhão, você ajuda aqui o nosso programa, o nosso ministério. Se você também fizer obras ou reformas através do nosso parceiro comercial, que é a Maala Construções, você também ajuda aqui grandemente o nosso ministério, tá bom? Quer construir um templo, casa, apartamento, fazer reformas em geral, pintura externa e interna, impermeabilização, pode contar com a Maala Construções, mas liga aqui para o pastor Alecrim, tá bom? 41 998 73 6835. Vamos avançando, chegamos ao nosso momento de orar pelas nações. Hoje já está conosco a Viviane de Oliveira, ela está agora em Portugal, ela vai nos ajudar nesse momento orando pelas nações com a letra M. Eu vou citar aqui as nações, ela não precisa citar as nações. Vamos orar pelos enfermos e orar por você que está nos assistindo aí, no Brasil e fora do Brasil, tá bom? Então, vamos orar hoje pelas nações. Macedônia, Madagascar. Você conhece algum missionário em Madagascar? Não conhece? Então, olha, ore pelo missionário Fernando Basso e a sua esposa Jana, inclusive a irmã Jana, está precisando das orações porque ela está enferma. Eu vou pedir a Viviane para orar pela Jana, que está em Madagascar com seu esposo lá, fazendo um trabalho espetacular de evangelização e também trabalho social. Irmãos, olha, eu recebo aqui vídeos e fotos do trabalho que eles realizam lá, principalmente com crianças. Irmãos, mais de 1.000 crianças por semana para dar alimentação e educação e formação profissional. Em Madagascar, Fernando Basso e a esposa Jana, com 3 filhinhos. Malásia, Malawi, nós temos aqui o pastor William de Paraty, está com viagem marcada para o Malawi, faz um trabalho lá também espetacular. Maldivas, Mali, Malta, Marrocos, Maurício, Mauritânia, México, Mianmar, Moçambique. Em Moçambique, eu peço que você ore pelo pastor Paulo Balango, ele é missionário, é pastor da Assembleia de Deus em Maputo, em Moçambique, e também pastor Domingos. Pastor Domingos é um jovem de 20 e poucos anos de idade, já participou com a gente aqui 2 vezes, vai retornar no mês de abril também, falando sobre o trabalho que ele realiza lá numa cidade chamada Chimoio. Olha, um jovem missionário, uma bênção. Por quê?
ele bate de frente com o islamismo lá onde ele está. Entendeu? Vamos orar também por Moldávia, Mônaco e Mongólia. Bom, irmã Viviane, jornalista Viviane, seja muito bem-vinda para orar por essas nações, para que o Senhor mande missionários para lá, orar pelos enfermos, orar por quem nos assiste. Irmã Viviane, muito bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, pastor Roberto. Em primeiro lugar, agradecer esse convite que foi me dado e passado também pelo pastor Paulo para participar dessa como dizer assim, desse grande trabalho, dessa grande obra que o senhor vem desenvolvendo através das ferramentas que são as redes sociais, que é a internet, e que tem um alcance a nível mundial, global, e que pode, sim, fazer o ID de outras maneiras, de outras formas. E eu gostaria de agradecer, primeiramente, a esse convite e dizer que estou imensamente feliz de saber que Deus, ele sempre consegue fazer com que a sua palavra chegue de qualquer a forma que ele escolhe a forma e o caminho. E ele deu inteligência ao homem, capacidade ao homem para fazer com que se desenvolvesse isso da melhor forma possível. E esse caminho que o senhor está trilhando, que é através da internet, é um caminho muito, muito assim, sinuoso, complicado, no sentido que é muito trabalho, mas também é muito valoroso, porque consegue alcançar as pessoas, as vidas, e dá um alento, faz com que as pessoas percebam que não estão sozinhos, e levar a palavra é um conforto muito grande ao coração das pessoas, né? E fazer com que as pessoas percebam que Jesus, sim, ele só podemos encontrar Deus através do nosso Senhor, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e a gente não encontra a não ser que não seja por ele. Muito bem. Vamos, então, ter a sua participação, orando agora, tá bom? Mediante a sua palavra, eu quero dizer para você que agora, recentemente, eu tive uma alegria muito grande. Um casal fez contato, sabe de onde? Da Romênia. Nossa. Olha aonde chegou o programa O Evangelista. Da Romênia, dizendo: Pastor Alecrim, eu estou ouvindo você aqui na Romênia. Olha que maravilha, né? E nós temos aí o nosso programa, ele é interdenominacional, ou seja, nós não temos exclusividade com nenhuma denominação, e também igreja. Aqui o pastor Alecrim abraça todas as igrejas evangélicas que existem no mundo e também as comunidades evangélicas. Então, a abertura aqui é ampla e total, tá bom? Então vamos orar, irmã Viviane. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo dia que se inicia hoje. Obrigado pela noite que se inicia em qualquer lugar onde essa oração esteja sendo ouvida. Em primeiro lugar, Pai, eu queria te entregar todas essas nações que o pastor Roberto Alecrim citou, com todos os trabalhos e os pastores, Pai, que estão de frente, todos os missionários, todos os profetas, todas aquelas pessoas, Pai, que estão, Pai, diante do seu trabalho, diante da sua seara, tentando, Pai, fazer com que a sua palavra chegue e alcance mais vidas. Pai, que o Senhor venha, Pai, cercar essas pessoas, dar ordem aos teus anjos a respeito de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que o trabalho de suas mãos venham prosperar. Que o Senhor venha se fazer presente, que o Senhor possa, Pai, fazer romper barreiras, Pai. Barreiras de entendimento, de línguas, de acesso. Senhor, que tu venha se fazer presente, que o Senhor venha tomar a frente de cada projeto, de cada seara, de cada frente de trabalho, Pai, que leve a sua palavra, que leve, Pai, a sua doutrina. Pai, que tu venha tomar todos eles, Pai, que tu venha repreender, jogar por terra todo o mal, que também tu venha tomar os enfermos, Pai, cada pessoa, essas pessoas, Pai, que possam estar enfermas, não só pelo corpo, mas também de alma, Pai, físico, não é só físico e mental. Que o Senhor venha, Pai, poder curá-los, que o Senhor venha poder libertá-los pelo poder da sua palavra, pelo poder da oração, Senhor.
que tu venha repreender e jogar por terra toda potestade, toda, Pai, todo principado, tudo aquilo, Pai, todo espírito maligno contrário ao seu, que venha ser jogado agora por terra, por todo mal, Pai, em nome de Jesus, que o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, Pai, que ele possa, Pai, fazer, repreender e jogar por terra todo mal, em nome do seu Filho, querido amado Jesus Cristo, Pai. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Senhor, que o Senhor venha, Pai, olhar para todos esses projetos e trabalhos e frentes que estão sendo erguidas, Pai. Todas essas frentes que estão sendo erguidas em seu nome, Pai, para levar a sua palavra, fazer o ID, Pai, fazer com que cada alma alcance, que conheça o nosso Senhor Jesus Cristo, ela possa ser liberta, Pai, que ela possa encontrar, Pai, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, seja, Pai, com cada um deles nesse dia de hoje, que tu venha renovar suas forças, que o Senhor, Pai, possa levantar os caídos, Pai, e cuidar para aqueles que não caiam, que mantenham-se de pé, que o Senhor possa ser, Pai, o socorro bem presente nessa hora que cada um precisa. E eu entrego, Pai, todo esse projeto, todo o trabalho do Ministério do Pastor Roberto Alecrim nas suas mãos, Pai, e desde já, Senhor, eu te agradeço imensamente, não só pela minha vida, da vida do pastor Paulo Vitor, pela vida do pastor Paulo, do Roberto Alecrim, mas pela vida de todos, Pai, que estão presentes, que estão ouvindo essa palavra, seja onde for, Pai, em qual canto do mundo, do globo terrestre, Pai, que eles estejam ouvindo, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa, Pai, fazer com que a sua vida seja impactada e que ela possa ter mudança, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A partir de agora, a Viviane, ela vai estar na companhia agora do pastor Paulo Vitor. Quem não conhece ainda o pastor Paulo Vitor, que é o diretor-presidente da TV Meteoro, que está no Rio de Janeiro. Eu estou aqui no Paraná, na cidade de São José dos Pinhais, bem coladinho aqui com a capital de Curitiba. Eu estou bem em frente ao aeroporto aqui de Curitiba. Os aviões descem aqui, levantam aqui. Agora há pouco desceu aqui o voo internacional. Era exatamente 7 horas e 50 minutos, desceu aqui, bem na minha frente. Eu estou aqui, o pastor Paulo Vitor está em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, e a Viviane está em Portugal, né? Isso é a bênção da ferramenta da internet. E o pastor Paulo Vitor vai estar agora com a Viviane até o final do programa, eu só volto no final. Pastor Paulo Vitor, seja bom dia, quem não conhece. Aliás, quem quiser um espaço aqui, contrate a TV Meteoro, tá bom? Entre em contato com o pastor Alecrim, 4199873. Vamos fazer tratativas aí para você ter um espaço aqui na TV Meteoro, tá bom? Pastor Paulo Vitor, bom dia. Agora vai ser um prazer estar dividindo tela aí com a nossa convidada Viviane. Para nós é um prazer estar participando do programa Evangelista e hoje com a surpresa de ter a jornalista Viviane, que já é nossa colaboradora de anos, desde o período da pandemia ela já está como nossa correspondente em Portugal. Ela hoje vai estar nos dando noção de um dos trabalhos que ela fez, esteve no fórum, e esse trabalho rendeu mais conteúdo ainda, e nós vamos estar tratando sobre isso aí. E é um prazer participar do programa. Geralmente eu tenho participado no momento da oração. Hoje ela fez esse momento da oração, olha só, um privilégio. E temos agora a oportunidade de estar entrevistando essa jornalista Viviane Oliveira, que tem assim uma história bem parecida com o fórum que ela foi dar cobertura. Por isso que é muito interessante estar fazendo essa entrevista com ela, porque ela tem uma identificação muito grande com esse conteúdo que ela vai estar falando. Viviane, você esteve recentemente no fórum que fala justamente sobre essa interação de Portugal com o Brasil, de Portugal com outros países. E eu quero que você nos traga alguma informação, enquanto você vai estar falando,
eu vou estar reproduzindo o conteúdo que você já mandou para a gente antecipadamente, tanto o vídeo quanto as fotos. E para que as pessoas possam entender, por vezes elas vão ter a visão de você falando e por vezes vão ter as imagens da cobertura que você fez. Inclusive você foi uma das palestrantes, né? Seja bem-vinda novamente, sim. Viviane, e nos fale sobre esse trabalho. Então, pastor Paulo Vitor, obrigada, e mais uma vez também, bom dia. No caso, eu participei, fiz a cobertura do terceiro fórum das dores da imigração, que é promovido pela associação UAI, que é a União de Apoio à Imigração. Ela é uma associação reconhecida pelo Alto Comissariado de Imigração aqui na Europa, e ela é a associação de referência de apoio à imigração a nível de brasileiros aqui em Portugal, no norte de Portugal, que é em Braga. Ela conta, hoje, Braga conta com cerca de quase 300 a 400 mil imigrantes brasileiros aqui no caso, na sociedade aqui portuguesa. Sendo que o fórum tratou sobre as dores da imigração feminina, não necessariamente referente a também se referir ao Dia Internacional da Mulher, né, mas também da questão que o que as mulheres também aqui, como elas se sentem, o que elas passam, e isso também diz muito a ver comigo também, porque como eu também sou imigrante, sou mulher, também sou brasileira, sou imigrante, e é muito complicado, nós como mulheres, nós somos vistas de uma forma que muitas das vezes não é aquela forma que nós queremos ser vistas. Muitas das vezes, as mulheres que vêm do Brasil para Portugal, elas vêm capacitadas, vêm com formações, vêm, no caso, com experiências que são próprias delas e também vêm com família, né? E aqui, muitas das vezes, quando elas chegam aqui, encontram realidades totalmente diferentes. Realidades que fogem do entendimento delas. E isso é muito complicado, porque o que acontece? Eu fiz uma investigação, projeto de investigação para a UAI, que fizemos uma pesquisa de Google Forms, certo? Para fazer inquérito, perguntas para todas as mulheres que estariam aqui como imigrantes, e de preferência também o público brasileiro, e perguntas que como elas se sentiam apoiadas financeiramente ou não, socialmente economicamente, como que se sentiam, como eram vistas. E nós tivemos aqui um vasto material de respostas, de dados, que foge muito do alcance das pessoas a nível assim, geral. Muitas pessoas não têm essa percepção de que é ser uma mulher imigrante brasileira aqui em Portugal, porque a forma que é passada é totalmente diferente do que é a realidade vivida no lugar, né? No caso, aqui em Braga, por exemplo, é totalmente diferente. A discriminação que é por ser mulher, muitas das vezes por ser brasileira, assim, existe uma discriminação por capacidade, incrível que pareça, mas existe a capacidade cognitiva, intelectual. Porque você é brasileiro, você não deve perceber muito bem, não deve entender muito bem. Tem aquela discriminação por ser mulher, e tem a parte pejorativa, que é muito ruim, que muitas das vezes existem mulheres que são rotuladas com outras de outra forma. Infelizmente, isso é uma herança que foram nos creditada sem querer, mas essa que é a verdade, que nosso país de origem, o Brasil, foi vendido e é vendido, infelizmente, é triste reconhecer e dizer, mas é vendido como o país do samba, da mulata e do futebol. Isso é muito difícil de ser tirado. Esse estigma é muito complicado de ser retirado, porque nem toda brasileira é do samba,
é do samba e é mulata, mulata no sentido não de cor, mas eles dizem que a mulher brasileira é do samba é uma mulher de ser fácil. E isso aqui pesa de forma muito negativa, pesa de forma negativa, pejorativa, e é muito complicado tentar se livrar desse estigma de uma. A pesquisa revelou dados que se a mulher pudesse se definir como palavras, e muitas delas definiram que no local de trabalho ela é vista como mulheres de programa, promíscuas, adúlteras, por ser brasileira. Só pelo simples fato de ser brasileira. E isso é muito complicado. Eu também sinto muito essa questão, porque vivo aqui, vai fazer aproximadamente 10 anos, a partir do ano que vem, 2027, já faz 10 anos que eu estou aqui, e é muito complicado essa questão. E o fórum que a UAI, junto com a Associação UAI, promoveu, que é o terceiro fórum, ela vem fazendo o quê? A tentativa de integrar, de associar, né, no caso, a toda a comunidade, associar, integrar a comunidade brasileira com a comunidade local portuguesa, tentar fazer com que a comunidade local portuguesa nos enxergue também e veja de outra maneira, então também veja a mulher brasileira de outra forma, porque nós apenas não somos só mulheres, mas somos profissionais de área, somos jornalistas, somos professoras, somos médicas, somos enfermeiras, também somos donas de casa, mas além de ser profissionais, merecemos respeito, merecemos também uma colocação na sociedade dentro das áreas que já somos de formação, porque existe é uma expressão, mas ela é muito usada. Existe aquele sonho americano, que no caso é sonho europeu, que as pessoas acham que quando mudam de um país, quando vêm para outro país, a vida vai ser diferente, vai ser tudo diferente, mas não. Se você não se adaptar à realidade, ou se você não fizer, no caso, as devidas solicitações dentro dos consulados, né, no caso, você pode chegar aqui e não conseguir exercer a sua função de origem, por exemplo. Se você não fizer todos os trâmites legais que existem dentro dos consulados para poder exercer as suas funções, fazer as suas equivalências, você não pode chegar, mesmo sendo formada, mesmo você sendo uma professora, mesmo você sendo um médico, mesmo você sendo um advogado, você não pode chegar e exercer essa função de forma deliberada aqui. Você tem que fazer uma equivalência, você tem que se adequar e se adaptar à sua formação diária dentro dos órgãos competentes que existem aqui para depois você conseguir trabalhar na sua área. E isso demanda tempo, isso demanda uma certa demora, não só a nível estrutural, administrativo, de instituições, e isso faz com que você acabe aceitando outras funções, outras atividades que não competem com a sua área de formação. Viviane. Não é? E isso, muitas das vezes, não é dito nessa realidade que, infelizmente, assim como a TV Meteoro ela é usada para propagar notícias e informações, a internet também, as redes sociais são meios que são usados para propagar, mas também informações de forma não tão corretas, não tão verídicas e acabam a iludir as pessoas, acabam fazendo com que as pessoas pensem que é fácil migrar para um país. E a realidade é que quando elas chegam aqui, elas têm um choque de realidade, o choque cultural, isso é com o tempo, mas o choque da realidade de estar aqui é muito grande. E ela acaba vendo que não é aquilo Viviane. Que ela achou que era. Viviane, Né? nós temos uma realidade que precisamos ter noção do como isso acontece.
hoje nós vamos procurar conversar com você para ver se, com a experiência que você já tem, você dá uma noção mais exata para as pessoas de como a coisa acontece. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o vídeo da programação lá, ver se vai rodar direitinho. Peraí. Não. Eu, no caso, tenho tido o cuidado de estar fazendo a coisa ficar da seguinte forma. Você, como imigrante, você pode nos dar assim, uma noção da dificuldade que um imigrante passa. Eu peço que você vá sendo didática no seguinte sentido. Você fez um trabalho, depois desse fórum, que fala justamente sobre essa questão. E eu queria que você fosse falando da sua realidade, que, no meu entender, meio que se confunde com esse relato que você fez, da reportagem que você já aprontou, falando sobre essa imigração. E eu queria que você fosse falando nesse período que nós vamos estar falando aqui sobre o que acontece quando a pessoa faz essa transição que você está falando aí, e migra do Brasil para Portugal, ou de outro país para Portugal. Eu queria que você estivesse falando à luz desse trabalho que você já fez. Como é que isso acontece? Para que as pessoas tenham noção, você fez um trabalho de saúde mental e imigração. Porque isso não só impacta a pessoa no dia a dia e na convivência, mas impacta principalmente a pessoa na mente. O intelecto da pessoa é atingido. E eu queria que você estivesse falando justamente sobre isso. Dá uma noção para a gente, à luz desse trabalho, como é que isso acontece? Para a pessoa que está se sujeitando a migrar, ela tem uma zona, uma almofada, podemos dizer, de ar, para quando se deparar com a realidade, se confrontar com a realidade que ela vai estar se inserindo, fique menos desconcertada, podemos dizer assim a palavra, porque a verdade é que a migração é feita de muitos sonhos, de uma realidade que intrapessoal de cada um constrói uma realidade para si, de que como que vai ser chegando lá, minha vida vai ser diferente, tudo vai ser melhor, e na realidade não é assim. E a saúde, principalmente a psicológica, tanto que no fórum, essa reportagem que eu fiz do fórum, a doutora Lívia Grise, que é psicóloga, que é conselheira na UAI, que faz o trabalho de acompanhamento das pessoas, que faz o atendimento e acompanhamento das pessoas, dos utentes que se utilizam desse trabalho na associação, relatam e relataram para ela. E também na minha pesquisa também foi relatado isso, que a saúde mental, psicológica das pessoas que migram fica muito abalada, fica muito sensível. Eu posso dizer por mim também, porque você chega aqui e se depara com uma realidade que você não está acostumado, que você não vivia, e fora que deixar tudo para trás, deixar toda a sua parentela, a sua família, uma realidade de proximidade de amigos, de trabalho, e se deparar com uma nova realidade que muitas das vezes é uma realidade a solo, ou seja, sozinha, não é? E é muito complicado isso. Não é fácil. Não é fácil. Então, essa imagem também falar da doutora Grise, falando sobre a questão do acolhimento, da questão do preparo das pessoas de virem se fazer a imigração, de não fazerem de qualquer forma, não é? Isso é um trabalho que deveria ser feito prévio para uma pessoa poder vir para o país.
porque essa realidade não é dita pelos influencers, pelos vídeos, nada, eu não tô sendo contra a nenhum tipo de comunicação, não estou sendo contra a nenhum tipo de informação, mas a forma que a informação chega, sim, a gente tem responsabilidade sobre ela, da forma que nós colocamos essa informação. E muitas das vezes as pessoas que têm canal no YouTube, que têm canal nas redes sociais, o YouTube, o Instagram, o Facebook, elas têm responsabilidade sobre as informações que elas ali passam, e muitas delas passam uma realidade que é totalmente distorcida, que é uma realidade que é fácil, você chega aqui, olha, você consegue arrumar uma casa, você consegue arrumar um emprego dentro da sua área de formação, de profissão, você vai se adaptar com o ambiente, você vai se adaptar às regras, e não é assim essa realidade. E isso gera uma ansiedade muito grande, isso gera uma frustração muito grande nas pessoas que estão por chegar ou que já chegaram. E aí entra a questão da saúde mental, do acolhimento, de fazer com que as pessoas tenham preparo. A preparação para vir para um outro país é fundamental para aquelas pessoas que querem fazer uma imigração de forma consciente, de uma forma equilibrada, que faça com que a sua experiência seja uma experiência saudável, positiva, sim, claro, porque desde o momento que você se coloca numa mudança, mudança é sempre conhecimento, mudança é sempre uma experiência nova, e isso faz bem para nós como seres humanos, é uma evolução, uma questão de evolutiva, mas feita de qualquer forma, aí sim que se causa um trauma, aí sim é uma coisa que é prejudicial, né? E esse trabalho que eu fiz e desenvolvi junto também com a UAI, é muito importante trazer luz para as pessoas, sim, que terem noção que não é um mar de rosas que muitas outras pessoas informam, passam, comunicam que é fácil e tranquilo. Não, não é assim. E o preparo psicológico é muito importante. E você fala nesse trabalho que você fez junto com a UAI, sobre o diálogo, né, entre ciência, experiência e acolhimento. Como é que funciona esse passeio aí? No caso, a ciência, no caso, é mais a questão mesmo, a questão de cadeira, no caso, a psicologia em si, a ciência, a parte, né, que entra com todo o processo de entendimento, de acolhimento, de tratamento, né, a parceria das experiências, que dividir experiências faz com que as pessoas tenham uma percepção melhor, mais ampla do que é uma realidade. É só através dessa parceria de troca das experiências que a gente pode chegar a um divisor comum do que podemos, aonde podemos atuar de melhor forma, porque muitas das vezes, se não conseguimos ter essa parceria entre as especializações, né, no caso, e a ciência também contribui muito nessa questão, porque pode desenvolver projetos a nível a níveis voltados para a questão migratória, por exemplo, trabalhos não só científicos, desenvolver trabalhos científicos a nível migratório, isso seria uma mais-valia muito grande. A parte profissional técnica especializada, como eu referi, que era a parte psicológica também, assistencialismo social também é muito importante nessas horas, não é? Porque é uma forma, é como se fosse uma reestruturação, é uma base que se dá para as pessoas que fazem, que se encontram se encontram nesse processo, não é? Porque você é uma pessoa que está no processo de migração, não é? Você não é imigrante, você é uma pessoa que está em processo, como eu estou usando as 3 palavras da doutora Grise, é um processo, não é? É um processo que você se encontra, e fazer com que todas essas peças se encaixem para tentar diluir
todos os intercalços que acontecem. É uma mais-valia muito grande. Me fala sobre o luto migratório. Olha, o luto migratório é o que muitos aqui vivem também. Muitos vivem pelo luto, porque é aquela coisa do eu deixei para trás, eu deixei minha família, eu deixei meus amigos, eu deixei ambientes, eu deixei lugares que gostava de visitar, frequentar, meus familiares, e muitas das vezes não é fácil. Não é fácil você viver com essa sensação de querer estar em dois sítios ao mesmo tempo, não é? De o luto tira muito a questão da realidade do que está agora, né? Você pode estar aqui, mas por você não conseguir se desprender do país de origem, no caso do seu país, você acaba vivendo um luto ali, um sofrimento, é um sofrimento muito grande, que é uma saudade externada de forma máxima, não é? Que você sente muita falta da família, dos amigos, de tudo, dos ambientes, de tudo que te cercava, da tua zona de conforto pessoal, emocional, psicológica, física, né? Você sente essa falta. E isso é um luto eterno, porque você não consegue, se você não tiver o tratamento e o apoio indicado, adequado, você vai viver nesse luto de forma eterna, porque você nunca vai conseguir aproveitar o ambiente que se encontra, certo? Onde você está, você nunca vai poder olhar de uma forma mais tranquila, aproveitar tudo que pode ser enriquecedor de experiência para você, por onde você está no momento, porque você não consegue se desprender, se desapartar do local do local que você deixou, do país que você deixou, né? Então, o luto é esse sentimento, essa questão, né? Esse impasse de viver, estar de corpo presente no local, mas que o espírito, podemos dizer assim, o espírito está no seu país de origem. Isso é um luto que, se não tiver, é uma experiência, é um sentimento que, se você não tiver o tratamento adequado, o acolhimento adequado, né, não vai não se dissolve com facilidade, não se resolve com facilidade. Agora me fala sobre o que os números não falam. Olha, os números, deixa eu ver aqui que eu vi uma coisa que é verdade, eles não falam mesmo, né? Não falam, sobre as mulheres que são, se eu não me engano, era 75% delas tinham nível superior. Na nossa pesquisa de investigação, as mulheres imigrantes brasileiras, 75% delas eram de nível superior e que queriam, sim, se integrar na sociedade portuguesa, exercendo a sua função. E também os números falam que metade delas, ou mais da metade, gostaria de um apoio psicológico para enfrentar as questões das demandas diárias, e isso era de uma importância muito grande. Os números não falam sobre isso, do apoio. Tanto que essas informações eram importantes para a gente levar para os órgãos, aqui no local, nos órgãos portugueses, porque ao entendimento deles, né, se não levarmos as informações ao entendimento das instituições e dos órgãos portugueses, está tudo bem. Mas não está, a realidade não está, né? Muitas delas querem, sim, ser recolocadas, ser direcionadas ao seu local de trabalho, ao seu local, à sua profissão de origem, e muitas delas acabam indo para empregos terciários, né? No caso, para outras funções, e muitas delas querem e pedem apoio psicológico. Muitas, porque é uma solidão imensa, é um sentimento de vazio muito grande que elas se sentem, mesmo a maioria, mais de 75%, se eu não me engano, dessas informações, dessas inquiridas, tem famílias, vêm com seus cônjuges, vêm com seus filhos, mas elas se sentem só, se sentem sem apoio, sem rede de apoio. Eu queria pedir ao pastor Roberto Alecrim que chegasse para a mistura aqui
que eu com certeza imagino que ele tem alguma pergunta para fazer. Ele, logo depois que ele fizer as perguntas que ele tem para fazer, ele também vai proceder o encerramento do programa. Pastor Roberto Alecrim, fique à vontade, faça suas perguntas também. A nossa irmã Viviane, a jornalista Viviane, a profissional Viviane, que no momento até mesmo está cursando a comunicação, o jornalismo investigativo, por isso ela está caminhando nesse viés aí que está sendo apresentado. E eu estou aqui tentando mensurar, neste universo de 400 mil brasileiros em Portugal, é isso mesmo, irmã Viviane? Isso, Não quase é, 400 não é, não é, É a maior não comunidade. acreditando, só um minutinho, não acreditando na sua informação. Mas até então eu sabia que eram milhares, mas não 400 mil. É muito. Esse número, né, que seja esse, ou um pouco menos, ou um pouco mais, é um número bem expressivo, número bem expressivo, sem falar de muitos brasileiros que pensam morar em Portugal, porque vão encontrar um Eldorado aí em Portugal, e Sim. já algumas informações eu tenho, você acabou de nos passar informações detalhadas, riquíssimas, que os influencers não passam, a TV não passa, entendeu? E você vem com esse turbilhão de informações, e eu estou aqui prestando atenção em tudo. E a minha pergunta para você é o seguinte: o consulado, no caso brasileiro em Portugal, ele tem um departamento específico para tratar dessas questões que você está apresentando afora, essa união de acolhimento a imigrantes afora. O consulado brasileiro tem um atendimento específico para o brasileiro para tratar de todas essas questões que você levantou aqui, que, repito, são informações que até então, por exemplo, eu desconhecia, né? O nosso consulado tem um trabalho assim, Viviane? Pastor Roberto, o consulado brasileiro em Portugal, ele trata das demanda de questões mais burocráticas, a nível de documentações, a nível de situações de visto, mas essa demanda a nível de social ou psicológico, ele até não possui um departamento voltado somente específico para isso. Eles têm aquela questão do apoio da violência contra a mulher, mas todo o departamento que o consulado tem, eu vou usar uma palavra, uma expressão, é muito rasa, sabe? É muito rasa, muito superficial. Eles tratam das questões de forma muito não aprofundada. Ah, eles têm um telefone, se precisar, ligue, mas é muito vazio. Eles não têm essa informação, por isso que a gente está tentando fazer esse trabalho aqui, para tentar levar tanto aos órgãos, como eu falei, tanto aos órgãos portugueses, as instituições portuguesas oficiais, e até mesmo tentar levar isso para o nosso próprio consulado, porque eles não têm noção da realidade em solo, em terreno, do que acontece com a realidade brasileira vivida aqui em Portugal. Das mulheres em si, porque o meu trabalho foi voltado em cima da população feminina, mas também existe a população masculina, existe o povo em si, tanto feminino como masculino. E o consulado, ele trata, ele é mais voltado para as questões burocráticas jurídicas do que essa questão psicológica. É muito raso o tratamento. Se nós entrarmos no site, eles têm uma ou duas abas de, olha, se você precisar, faça isso. Se você está sofrendo de alguma coisa, é muito superficial. É como se fosse um atendimento telefônico automático. Se você estiver sentindo dor, aperta 1. Se você estiver sentindo dor no ouvido, aperta o 2. É muito superficial o trabalho deles, não é de uma forma mais profunda, mais complexa de terreno. Não Tá, existe isso. eu entendi perfeitamente a sua resposta.
De uma certa forma, eu estava torcendo para que a sua resposta fosse essa, porque você está gerando um filho hoje aqui no programa Evangelista, esse é o meu entendimento, você está gerando um filho aqui. Você está sendo mãe de um assunto aqui que até então eu tenho certeza absoluta que muitos que estão aí não conhecem, não, vivem, mas não estão sendo tratados. E você está gerando um filho. Eu vou pegar esse filho e eu vou jogar no seu colo, para você amamentar esse filho aqui na TV Meteoro, no programa Evangelista. Eu pensei em ter, mas não pensei em como fazer. Eu quero te dar trabalho, mas eu não vou fazer esse trabalho. Que é isso, pastor Alecrim, que você está falando aí? Qual é o enigma? Tem charada? Não tem. Mas eu fiquei aqui bebendo, né? Tudo que você está falando aí, prestando muita atenção. Eu fui missionário, eu trabalhei como missionário, o meu primeiro ministério foi missionário em Pirapitinga. E você, Pirapitinga, Estrela d'Alva. E você citou aí a questão emocional, a questão do luto, né? Luto de quem migratório, quem está aí. Eu pensava que era isso e aquilo, e agora tem saudade da família, tem saudade do ambiente. E disso aqui. Eu sei muito bem o que é isso. Na época de missionário, Viviane, eu sentia saudade do mau cheiro de alguns lugares de Duque de Caxias. Isso vinha assim, caramba, eu estou sentindo saudade de passar naquele lugar. E aí, quando eu ia ao Rio de Janeiro, eu passava naquele lugar e depois voltava para a minha base. Então, eu pensei em ter, mas não como fazer. Quero jogar no seu colo esse filho para que você faça aí as suas tratativas, pense em ser você essa pessoa que vai puxar uma associação, um instituto, um grupo de apoio para brasileiros que aí estão e outros que queiram ir para aí, porque a realidade que você passou aqui de suas informações investigativas, inclusive mediante pesquisa, você Sim, apresenta dados na sua pesquisa. Os dados foram feitos de fontes através de Google Forms e inquéritos anônimos, ou seja, foram pessoas que responderam de forma totalmente anônima a isso. Uma pesquisa real, uma pesquisa real. Então, é um pedido em você ter, em você fazer, em você presidir, em você mostrar aí e mostrar para o povo brasileiro aqui, usando o programa Evangelista, usando a TV Meteoro, usando a rádio RBB. Eu coloco à sua disposição, já falei com o pastor Paulo Vitor, e você ter uma instituição, um grupo, uma associação para você tratar, porque são coisas que precisam ser tratadas de verdade. Eu sei que você deve ter as suas atribuições, mas em você ter não significa dizer que você vai fazer tudo sozinho. Você pode procurar pessoas afins relacionadas a esse assunto, tudo que você apresentou, e mostrar esse trabalho aí para o povo brasileiro aí e também para quem está querendo ir para aí. Você entendeu a minha proposta? Sim, a gente pode tentar fazer uma parceria junto. Não, eu posso ser intermediadora, mas a gente pode tentar fazer com que a gente faça uma parceria junto com a associação que eu sou voluntária, que é a própria UAI, que que eu usei de base. E isso é uma questão que seria uma mais-valia muito grande para todo esse projeto do senhor que o senhor desenvolve, porque seria uma base para mim, eu poderia usar a base deles e também fazer a interlocução dos dois lados, porque é muito importante trazer essas informações e fazer com que as pessoas percebam que a imigração, seja ela para qual país for do globo, é uma coisa muito complexa, não é simplesmente só tratar de trâmites de simples, como podemos dizer assim, compras de bilhete de viagem, de passagem de avião. Não se resume somente em arrumar as malas, escolher melhor roupa e comprar o bilhete, seja na classe que for que você possa comprar. Mas também trata-se de uma realidade que você vai tentar se inserir e que muitas das vezes, pastor Roberto, que pelo menos pelo que eu percebi na minha pesquisa, 75% dessas pessoas me disseram que é uma realidade que não é muito bem assertiva, que você não consegue se enquadrar, se inserir de cara, assim que chega,
percebe? É uma realidade que confronta e que muitas das vezes, desculpa a expressão, mas agride a pessoa que se faz a migração. E isso é um trabalho que eu aceitaria sem problema nenhum, para poder ajudar todas as pessoas que possam, que queiram fazer, querem fazer esse tipo de, ter essa experiência que é de imigração, mas também fazer com que as pessoas percebam que migração não é somente arrumar uma mala, não é somente comprar um bilhete de avião. Migração é um projeto, é uma realidade muito complexa, que envolve também a parte psicológica, emocional da pessoa, não só financeira, né? E isso, o emocional de uma pessoa e o psicológico de uma pessoa estando abalado, prejudica toda a experiência. Exato. Eu agradeço por você, neste primeiro momento, aceitar essa proposta, né, essa indicação, essa ousadia ou covardia do pastor Alecrim jogar isso no teu colo. Mas é porque eu enxerguei, né, essas informações, falei, caramba, eu nunca ouvi isso na minha vida. E outra coisa, Viviane, não seria só Portugal. Outros Sim. países vamos falar de Europa, outros países da Europa. Até o ano passado, o ano retrasado, eu mostrei aqui, eu estava mostrando aqui no programa Evangelista, nós fizemos vários programas aqui mostrando. Quem me mandou o vídeo na época foi o reverendo Benilton Santos, da Igreja Presbiteriana. Ele está lá na Albânia. Eu mandei a sua divulgação, eu mandei para lá. E ele, juntamente com outros pastores em Portugal, na Espanha, na Itália, pedindo igrejas, pedindo voluntários, irmãos que pudessem ir para a Europa para fundar igrejas na Europa. Olha só, esse vídeo nós passamos aqui um bom tempo aqui no nosso programa. Agora eu fico aqui pensando, quantos já estão aí, quantos querem ir para aí, que não sabem de tudo quanto você passou para a gente, entendeu? Então, ou seja, você seria um braço, tanto para quem não é da fé, quanto para quem é da fé, aí em Portugal e vamos falar na Europa, tá bom? Sim, sim, sim. E pegando nessa deixa que o senhor passou agora da questão dos braços, independente de ser uma pessoa em Cristo Jesus e ser uma pessoa que também não seja, o que era importante ressaltar é que a pessoa com a informação correta e o acolhimento ou um canal, um direcionamento correto, a vida dela é muito melhor, fica muito mais Sim, fácil. sim, sim. E ela também percebe o seguinte, que o que ela sente, o que ela está vivendo, faz parte, como disse, fazendo uso das palavras da doutora Lívia Grise, é um processo natural evolutivo, faz parte, e não tem nada de errado com ela. E ela ela saber que pode ter um direcionamento, um local para onde se dirigir podemos dizer, é de um alívio muito grande na alma, porque você, além de estar em outro país e se sentir sozinho, saber que vai fazer tudo sozinho, é muito complicado. Então, ter um canal como o seu, ter um canal, um meio de comunicação como o seu, para ter esse tipo de apoio, é extraordinário. Eu lembrei de algo aqui que eu vou compartilhar e vou dar nomes, tá? 1999. Não, peraí, um pouco. 2001. Eu já tinha retornado para o Rio de Janeiro. Eu fazia parte do Conselho de Pastores de Duque de Caxias e em uma de nossas reuniões, o apóstolo Elias Rezende, muito meu amigo, a filha dele está em Portugal ainda, que é a Karine Rezende, ela está aí em Portugal já há muitos anos. Ela é embaixadora do Conselho de Pastores de Caxias, aí em Portugal. Na época ela foi nomeada, eu estava presente. E ele relatou a viagem que ele fez para Portugal e também entrou em outros países aí da Europa. Eu me recordo, ele falou algo que me tocou e eu falei assim, eu vou para Portugal, eu vou pregar lá. Ele relatou, quando regressou da viagem, que ele conheceu um diácono da Assembleia de Deus
eu não me lembro agora só a cidade, eu não me lembro a cidade. E esse diácono, ele queria muito participar de um culto em uma igreja. Só que ele não conhecia nenhuma igreja. Olha como é que isso abre o que eu falei para você. Ele não conhecia uma igreja na região. Mas ele, passando pela porta de uma igreja católica, relatos dele, a igreja católica estava cantando o corinho, vamos dizer, corinho da nossa igreja, corinho evangélico. O que é que ele fez? Para matar a saudade, ele, como cristão evangélico, ele foi participar da missa para poder cantar os corinhos que a igreja estava cantando. Olha só, em Portugal. Então, está dito para você, está no seu colo. Não sei como é que você vai amamentar, como é que você vai gerar isso Vou aí. tentar fazer a logística desse convite junto com o pastor Paulo Vitor, que é o meu parceiro já de longa data no vosso projeto. Vou tentar ver. E já que o senhor está me falando isso, vou devolver para o senhor. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer com que esse horário, que aqui em Portugal são 12h04, e no Rio, no Brasil, agora por Brasília, deve ser 9 ou 10 horas, 10h04, 9-4, 9-4. 9h04. Então, eu vou tentar ver, porque se eu consigo entrar pelo menos uma vez na semana com o senhor trazendo alguma coisa daqui, de uma realidade, que aí fica um compromisso. Pronto, eu vou tentar fazer assim, dessa forma, porque uma coisa, como jornalista também, e não só da área investigativa, mas eu estou falando como jornalista em si, uma coisa é quando você vê uma peça, que a gente fala que peça é uma matéria feita no ar, não é? A gente edita, faz tudo direitinho, e uma coisa é você trazer um relato, sem ser peça montada. E eu acho que trazer um relato de uma realidade loco é muito mais valioso, é muito mais, assim, é muito mais fidedigno do que só uma peça apresentada, porque parece que descola um pouco da realidade, não é a sensação que dá. E quando você vê uma matéria no jornal, você fala assim, sei não sei quantos pegou fogo em tantos hectares, ou então morreram tantos. Mas isso, o que tem a ver isso comigo? Mas uma outra coisa é você trazer uma outra realidade com um relato e apresentar isso. Não, pera, isso daí já aconteceu comigo. E isso, eu me revejo nisso que ela está dizendo, me revejo nessa informação. Isso tem a ver comigo. E aí eu acho que isso é mais valia do que eu mandar somente uma peça, alguma coisa. Eu posso tentar fazer isso, de entrar pelo menos uma vez na semana, porque eu consigo aí conciliar com tudo que eu faço aqui, porque é o mestrado, eu conseguia mais uma bolsa, que agora Deus me abençoou, mais outra bolsa de outro mestrado de rádio jornalismo, né, aqui também, em Portugal, que eu estava lutando e consegui mais outro mestrado, e vou começar agora, outro mestrado. E aí, eu vou tentar conciliar isso e eu acho que já fica aqui, pronto. O senhor já me devolveu, como uma boa jornalista que gosta de soluções, já estou dando a solução do nosso filho em comum. É tentar entrar uma vez na semana, eu converso e tento alinhar tudo com o pastor Paulo Vitor, e uma vez na semana a gente entra no ar, porque aí a gente conversa e a gente faz uma coisa, a gente faz uma caixa interativa, pastor Roberto, perdão, e a gente faz uma parte interativa para tentar ver se a gente consegue falar com todo mundo que está assistindo, e as pessoas mandam para cá a sua realidade e a gente tenta explicar daqui da melhor forma possível tudo. Ótimo, olha só, hein? Olha só, escuta aí. Vamos agora aqui no programa O Evangelista ouvir a voz de Portugal com Viviane Oliveira. Tanto na TV quanto na rádio também. Está dado o E espaço. aí a gente aproveita e fala, manda para cá a sua questão, manda a sua dúvida para cá, da realidade que você se encontra, que a gente tenta te auxiliar da melhor forma possível. Muito bem, chegamos então ao final do nosso programa. Viviane, você pode deixar para a gente o seu contato? Posso sim, quem quiser, no caso, procurar saber mais sobre a questão do meu trabalho da forma de investigativo sobre a imigração aqui em Portugal,
é o 351, que é o prefixo de Portugal, 91699-7642. Repete, por favor. Prefixo 351, 91699-7642. E eu consigo passar aqui. Também, se alguém quiser mandar alguma questão de dúvida, a gente ajuda a responder e tentar auxiliar as pessoas da melhor forma possível. Ok, muito obrigado, então, à irmã jornalista Viviane Oliveira, está em Braga, em Portugal, nos ajudou nessa manhã. Eu quero agradecer profundamente. Agradeço também àqueles irmãos que têm contribuído com a sua oferta voluntária aqui no programa Evangelista. Quero agradecer também aos meus parceiros empresariais. Jonatas Nascimento, autor do livro Cartilha da Igreja Legal. Tudo sobre administração eclesiástica você vai encontrar nesse livro de Jonatas Nascimento, Cartilha da Igreja Legal. Também lançou agora recentemente o Dicionário de Contabilidade, etc. e tal. Quer fazer o seu pedido? Então anote aí, 21 992 47 12 27. Agradeço também ao advogado doutor Marcionil Muniz. Está precisando de um advogado? Liga para o doutor Marcionil Muniz em qualquer lugar do Brasil. 21 999 12 45 44. Agradeço também ao meu amigo, irmão, empresário na cidade de Brasília, Grande Distrito Federal, Dartes Antiguidade, que é o irmão Davi Gouveia. Tudo sobre móveis e peças de antiguidade. Você vai encontrar na Dartes Antiguidades. Entra aí no Instagram, Dartes Antiguidades, e você vai achar o Davi Gouveia em Brasília. E também agradeço ao irmão aqui de São José dos Pinhais, que é o irmão Gessé. Tudo para você fazer. Móveis sob medida, você vai fazer com o irmão Gessé. Entre em contato com o pastor Alecrim, manda o seu projeto, atendendo Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 41 998 73 6835. Irmã Viviane, Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. A você, meu querido irmão, um abraço aí do pastor Alecrim. Fiquem todos na paz. Sabe aquele lugar onde o tempo parece andar mais devagar? Aqui é assim. Todas as peças têm história e todas elas se encontram nesse mesmo espaço. Na Dartes Antiguidades, acreditamos que decorar é mais do que deixar um espaço bonito. É colocar vida, personalidade e memória em cada campo. Venha sem pressa, aqui você vai descobrir histórias, encontrar raridades e quem sabe até a próxima peça que vai fazer parte da sua história. Precisa de contabilidade confiável, ágil e moderna para a sua empresa? O Espaço Contábil oferece contabilidade empresarial, eclesiástica, gestão de folha de pagamento, obrigações fiscais, planejamento tributário e abertura de empresas. Tudo com tecnologia e atendimento personalizado. Evite dores de cabeça e garanta a segurança fiscal. Acesse spacoconte.com.br e fale com quem entende seu negócio de verdade. Você já se sentiu inspirado? Já parou para pensar no poder de uma mensagem que toca o coração e transforma vidas?
É exatamente isso que o programa O Evangelista traz para você. Não é só mais um programa de TV. É um chamado. Uma paixão. Na TV Meteoro, nós abrimos uma janela de esperança para milhares de lares. Com a palavra de Deus, tocamos em feridas, semeamos a fé e cultivamos a mudança. Vemos o poder do Evangelho se manifestando a cada semana, e isso acontece porque você está conosco. A sua audiência é a prova de que estamos no caminho certo. Mas para que essa jornada continue, precisamos dar o próximo passo, juntos. O que você pode fazer agora? É simples, mas é poderoso. Ajude-nos a alcançar mais vidas. Compartilhe este programa. Clique nesse botão de compartilhar e envie para seus grupos, para sua família, para seus amigos. Para quem você sabe que precisa de uma palavra de fé e conforto. Cada compartilhamento é uma semente plantada, um milagre que pode estar prestes a acontecer na vida de alguém. E não se esqueça do like. O seu curtir nos ajuda a mostrar para o algoritmo do YouTube e de outras plataformas que nossa mensagem é relevante. Que o Evangelho precisa ser visto e ouvido por mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, faça isso agora. Ative as notificações para não perder nenhuma mensagem que pode mudar o seu dia. Queremos que esse programa continue no ar, levando essa paixão pelas almas a todos os cantos. Com a sua ajuda, podemos manter essa obra de pé. Sua contribuição, seja ela qual for, faz a diferença. Junte-se a nós e seja um patrocinador dessa grande missão. Sua parceria é um investimento na esperança. Compartilhe, curta, se inscreva e ajude a manter esse programa vivo. Uma paixão que nos move. Um chamado que nos inspira. O programa O Evangelista, na TV Meteoro, é dirigido e apresentado pelo pastor Roberto Alecrim, no Ministério Paixão pelas Almas. Conecte-se conosco e seja parte dessa história de fé e transformação.